Salmos 68, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: aquele que o nosso Deus é o Deus da salvação. A Jeová, o Senhor, pertence as saídas para escapar da morte. Traduzindo esse versículo, a Deus pertence o livramento de morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo dos que andam em suas culpas. Capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? A palavra de Deus diz em Juízes capítulo 6, do versículo 12, que Gideão estava malhando trigo sobre o lagar. Gideão estava triste, estava abatido, estava desanimado, já tinha perdido a fé, já tinha perdido a esperança. E o anjo apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, ele disse assim para o anjo: se o Senhor é conosco, por que essas coisas ruins acontecendo nas nossas vidas? Onde que estão as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor nos fez subir do Egito? E para quem não sabe, Deus escolheu Gideão para libertar o povo de Israel das mãos dos medianitas, porque o povo de Israel estava sendo derrotado pelos medianitas por causa do pecado. Nós sabemos que a única coisa que impede de nós receber a nossa vitória é o pecado. A única coisa que nos faz ser derrotado diante dos nossos inimigos é o pecado. A única coisa que faz a gente perder a nossa comunhão com Deus é a mentira, é o adultério, é a prostituição, é o palavrão, é a música mundana, é a infidelidade nos dízimos, a infidelidade conjugal, é a briga
briga, é a contenda, é a ira, é a confusão. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1 e 2: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para não poder ouvir mais. As nossas iniquidades, elas causam separação entre nós e nosso Deus. A única coisa que impede das nossas orações serem respondidas é o pecado, é a murmuração. Deus chamou Gideão como um guerreiro. Da mesma forma que Deus chamou Gideão, Deus chamou cada um de nós aqui nessa noite como guerreiros de Cristo, para ganhar almas para Jesus. Deus nos chamou para lutar, Deus nos chamou para vencer. Quantos guerreiros, quantos soldados de Cristo aqui nessa noite que se encontram felizes por causa da luta, por causa da prova, por causa do problema na família, problema no casamento, problema na decepção, foi traído, foi decepcionado, foi perseguido, foi caluniado. Tem muita gente que está com desejo de largar tudo, com desejo de sair da igreja. Os maridos com desejo de largar suas esposas e embora para longe. As esposas com desejo de largar os maridos e sumir no mapa. Os filhos com desejo de sumir de casa. Olha só o que Jesus diz. João 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Da mesma forma que Deus escolheu Gideão para libertar o povo de Israel das mãos dos medianitas, Deus te escolheu como um ganhador de almas. Deus te chamou para ir nos hospitais, para ir nos presídios, para fazer culto nos lares, para fazer culto ao ar livre. E você está acomodado, você está acomodada por causa da luta, por causa do problema, porque sua vez ainda não chegou, porque a sua marido ainda não se converteu, porque você não conseguiu voltar sua casa própria, porque a sua causa na justiça ainda não foi resolvida, porque a sua eternidade ainda não foi curada. Muitos crentes hoje estão terraçando a Deus. Já que Deus não fez tal coisa para mim, então eu não vou fazer a obra não. Vou esperar primeiro, assim que o problema resolver, aí eu vou fazer a obra. Não é assim que trata Deus não, viu? Deixa de meninice e para de fazer chantagem com Deus. Quando você está lá no seu trabalho, primeiro você não trabalha para depois receber. Você não tem que esperar 30 dias. Com Jesus é assim também. Primeiro você trabalha para Deus, para depois Ele te dar vitória no seu problema. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para entrar no reino de Deus. Deus disse para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus está dizendo para você nessa noite: Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, varão valorosa. Muitas vezes você pode perguntar, como Gideão perguntou: se o Senhor é comigo mesmo, por que esse tanto de coisa ruim está acontecendo na minha vida? Por que esse tanto de coisa ruim está acontecendo dentro da minha casa? Por que meu marido ainda não converteu? Por que meu filho não saiu das drogas? Por que minha enfermidade não foi curada? Por que a porta do emprego ainda não abriu? Por que a causa da justiça não foi resolvida? Por que ainda não foi promovido na empresa? Por que minha aposentadoria ainda não saiu? Já me entraram nos papéis e até hoje nada. Se o Senhor é comigo mesmo, por que está esse inferno dentro da minha casa, essa contenda? Por que ninguém entende ninguém? E a Bíblia diz que Gideão era o menor da casa de seus pais. Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus escolhe os humildes, Deus escolhe os simples. Deus escolhe aqueles que põem a boca no fogo, aqueles que têm coragem de lutar contra o inimigo. Deus agrada daqueles que não têm medo da batalha, não têm medo do demônio, não têm medo do levante, não têm medo da perseguição, da calúnia. A Bíblia diz em Mateus 24, 13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem muitos soldados feridos, machucados, que precisam de uma cura interior.
estão fracos, estão abatidos, já perderam a esperança, foram humilhados, foram maltratados, foram feridos com palavras. Viram cenas que a pessoa pensou assim: era melhor nem estar vivo do que ter visto aquilo ali. Você viu coisa que você não desejaria ver. Quando você deita no seu travesseiro, parece que vê um filme assim na sua cabeça, e você começa a chorar, você perde sono, você pergunta: Senhor, por que disso? Por que isso aconteceu comigo? Mas tudo que Deus permite acontecer na nossa vida é para nos dar experiência. As cacetadas que a gente toma é para a gente aprender a servir a Deus direito e não fazer aquilo por ninguém. Para você pensar assim: olha, não é essa dor que eu senti, não desejo que ninguém sinta. Aí antes de você falar alguma coisa com alguém, antes de você tratar alguém de uma forma, você vai pensar: não, eu fui tratado mal, e eu sei como que dói, então eu vou tratar a pessoa bem. Gálatas capítulo 6, versículo 9: não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O apóstolo Paulo ele disse essas palavras porque muitas pessoas, elas fazem o bem para um, fazem o bem para outro, e são tão injustiça pela cara fora. A pessoa fala mal dela, a pessoa maltrata ela, a pessoa faz injustiça com ela. Aí a pessoa, com raiva, irado, fala: a partir de hoje não vou fazer o bem para mais ninguém. Cada um se lasca. Já fiz o bem para tanta gente, só levei prejuízo, só tomei punhalada pelas costas. E ainda fala assim: quem tem amigo igual esse não precisa de inimigo. Mas é verdade. Mas nem por isso você pode deixar de fazer o bem. Porque Tiago 4,17 a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. É lógico que quando a gente faz o bem para algumas pessoas, a gente sofre injustiça sim, que tem muita gente não agradecida. Mas a gente não pode parar de fazer o bem, que quem nos recompensa é Deus. Se você for fazer o bem para alguém aqui esperando a recompensa do homem, pode esquecer. Jesus disse, Apocalipse 22, no versículo 12: o meu galardão está comigo, e eu retribuirei para cada um segundo a sua obra. Então tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Mas aquela coisa boa demora para germinar, demora para brotar, demora para crescer e demora para dar o seu fruto. Mas se você não plantar nada, você nunca vai colher nada. Tem muita gente aqui nessa noite com o coração duro, com o coração fechado. Glória a Deus. Que guardou a mágoa de uma pessoa, guardou um ódio, um desejo de vingança. Conserta com seu irmão enquanto ele está no seu caminho. Porque essa mágoa vai te levar para o inferno. Se você estiver magoado com alguém, você não pode subir nesse altar. Você não pode tocar na Santa Ceia. Você não pode dar a paz do Senhor para o seu irmão. Se você orar, Deus não vai te atender. Se você orar o mestre, Deus não vai receber. Marcos 11, no versículo 25, no versículo 26. Quando você estiver orando, se você lembrar que você tem uma picuinha contra o seu irmão, perdoa ele primeiro, para Deus ouvir as suas orações e te dar vitória. Mateus capítulo 5, do versículo 23 ao 25, a Bíblia diz assim, ó: quando você for colocar a tua oferta lá no altar de Deus, se você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu próximo, guarda a sua oferta, conserte com o seu irmão primeiro, e depois você dá a sua oferta no altar de Deus. Os homens têm que dar honra às suas mulheres como um vaso mais fraco, para que não sejais impedidas as vossas orações. Se você estiver brigado com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, nada feito. Deus não vai atender as suas orações. O casal não pode dormir brigado, a família não pode dormir brigada. Tem que fazer as pazes. Na hora dessa, até os glórias a Deus some, né? Não estou mentindo, gente? Tudo que eu vou fazer, está tudo dentro da Bíblia. Imagina Jesus voltar e você estiver de birra com o teu irmão. Você vai para o céu, não vai de jeito nenhum. Se você não perdoa o seu irmão, como que Jesus vai te perdoar? É dando que você recebe.